Oi gente, eu sou a Carol Azevedo e eu decidi preparar esse vídeo com muito carinho para falar sobre aquilo que eu tanto amo, que é o jornalismo. Ou melhor, fatos sobre o jornalismo. Ser jornalista vou usar muito essa frase ao longo desse vídeo e eu separei esses fatos para trazer para você que está assistindo esse vídeo um pouco mais de conhecimento sobre a nossa área. Esse vídeo é dedicado tanto para você que já é jornalista e pode confirmar aí nos comentários que o que eu estou falando é verdade, e também para você que ainda não conhece a área, você que está despertando interesse em estudar jornalismo, ou já está na faculdade, está pesquisando no YouTube vídeos sobre, e por aí vai, né? Esse vídeo é público, mas para compartilhar informações sobre o jornalismo. Vamos lá, número 1, ser jornalista é receber mensagens 24 horas por dia. Eu falo isso por experiência própria, né? Desde que eu comecei a estudar jornalismo, atuar na área, eu recebo muitas mensagens, tipo, Carol, tô precisando de emprego, sabe onde tem? Onde tem vaga? Carol, tô procurando casa para alugar, você sabe onde tem? Carol, sabe me dizer se saiu o decreto novo da prefeitura? Muitas e muitas mensagens sobre esse tipo de pergunta eu recebo todos os dias. Em segundo lugar, ser escolhido para falar. Isso aqui também, desde que eu comecei na área, é um fato mesmo para mim, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com comunicação, automaticamente as pessoas te veem como um comunicador, alguém que fala em público, alguém que gosta de falar e alguém que fala muito. Então, em todas as situações que precisa falar em público, as pessoas vão sempre olhar para você ou te indicar para ser essa pessoa que vai ter que falar em público. Em terceiro lugar, ser reconhecido. Isso aqui principalmente para aqueles comunicadores, jornalistas que trabalham com câmeras, trabalham com os microfones. Eu trabalho atualmente com rádio e as pessoas já me reconheceram na rua pela minha voz. Ah, você é a Carol da rádio tal, do programa tal, isso é muito bacana. E eu já trabalhei também com TV, já fiz propaganda, já fiz entrevistas e já fui também parada na rua várias vezes. As pessoas me reconheceram. Isso é muito interessante, ser reconhecido dessa forma é muito interessante porque às vezes você não está esperando e tem alguém ali que você nunca viu na vida, mas que sabe muito bem quem você é. Porque esse é o poder da comunicação, ele aproxima o comunicador de quem está assistindo, de quem está te ouvindo. Em quarto lugar, ter contatos. Todo bom comunicador, todo bom jornalista tem uma agenda cheia de contatos. Eu tenho certeza que você, comunicador, já ouviu a frase: jornalista não tem amigos, jornalista tem contatos. Isso, de certa forma, é muito verdade. O jornalista ele precisa cultivar as pessoas ao seu redor, porque qualquer pessoa, a qualquer momento, pode se tornar uma fonte para uma notícia e você vai precisar pedir informações para essa pessoa. Então, ter contatos ajuda nessa ponte de informações e quando a gente precisa da informação também, né? Quando o jornalista precisa ter acesso à informação, ele precisa ter muitos contatos. Em quinto lugar, ser jornalista é saber de tudo um pouco. Isso vai desde informações básicas do dia a dia, se saiu decreto, se não saiu, se pode isso, se não pode, para passar para as pessoas que sempre te perguntam, e também na vida profissional. Um bom jornalista, ele vai tratar de assuntos variados. Por exemplo, eu posso ter que produzir uma matéria sobre futebol, sobre esportes no geral, eu posso ter que produzir uma matéria sobre economia, sobre vários assuntos que muitas vezes não é o que eu gosto, mas eu preciso entender daquele assunto para que eu possa produzir o conteúdo. Partilhando mais uma experiência minha, eu entrevisto muito médicos, profissionais da área da saúde, e não é a minha área, não é algo que eu me identifique, mas para entrevistar um médico, um cardiologista, um fisioterapeuta, eu preciso estudar o tema antes. Então eu começo a aprender muito mais sobre esses temas para que eu possa fazer uma boa entrevista. Isso faz com que o jornalista vá aprendendo sempre mais em todas as áreas. Eu citei o caso da saúde, mas se eu precisar apresentar um programa, escrever uma matéria, fazer alguma notícia sobre algum outro assunto, eu vou ter que estudar sobre aquele outro assunto e a gente vai só absorvendo cada vez mais conhecimento. Então ser jornalista acaba que é também saber de tudo um pouco. Em sexto lugar, ser jornalista é aprender a anotar tudo. Eu juro pra vocês que só na minha bolsa eu tenho 3 agendas, no trabalho eu tenho mais 2 e eu confesso que a gente vai aprendendo a anotar mais as coisas, primeiro para não esquecer, porque é muita informação em um dia só e às vezes você acaba esquecendo de algumas coisas. Ter tudo anotado é ouro. Até para manter o controle também, dependendo da área que você atua, você precisa ter tudo anotado para não esquecer e para deixar salvo, arquivado. Enfim, ter uma agenda, ter uma organização de horários, afazeres é muito importante para o jornalista. Em sétimo lugar, ser jornalista é saber sempre se defender. Isso aqui é muito interessante, envolve um assunto gigantesco quando se fala em o que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é ético, o que está dentro da lei, o que não está dentro da lei. E o jornalista, como ele trabalha diretamente com pessoas, com denúncias, né? Então ele precisa aprender a se defender
porque sempre vão vir retaliações. Uma coisa que eu aprendi na universidade foi que eu tenho que estar preparada para qualquer situação. E o jornalista, ele aprende a fazer isso ao longo da carreira profissional, por uma questão mesmo de autoproteção. Ele precisa saber se defender. E tem uma frase que diz o seguinte: jornalismo é tudo aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Se não me engano, é uma frase de George Orwell. E essa frase retrata o seguinte: o jornalismo, ele trabalha com a verdade. Ele tá ali para trazer a verdade. Ou seja, ele trabalha também com denúncias. Vai ter uma pessoa que não vai gostar dessa matéria e ela pode retaliar contra o jornalista, tá? E a importância de saber se defender. Em 8º lugar, ser jornalista é querer aprender sempre mais. Que a área do jornalismo é voltada para pessoas que gostam de estudar, que gostam de ler, que gostam de passar informações e que gostam muito de aprender. O jornalismo, ele é um aprendizado diário. Todos os dias nós aprendemos mais, seja às vezes até com o entrevistado, com a sua rotina de trabalho, com livros, com estudos. E quanto mais a gente aprende sobre a área do jornalismo, que é incrível, mais a gente quer aprender, não só sobre o jornalismo, mas sobre temas comuns do dia a dia, temas de matérias, assuntos variados do seu país, do mundo. E o jornalista, eu costumo dizer que ele tem sede de conhecimento e que ele é um eterno aprendiz, e isso é uma das coisas que eu mais amo no jornalismo. Em 9º lugar, ser jornalista é ser vaidoso, ser cuidadoso, né? Ser um pouco mais preocupado com a aparência, vamos dizer assim. E por experiência, eu confesso que desde que eu comecei a atuar, eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a me arrumar mais por 2 fatores. Em primeiro lugar, o jornalista, ele é uma pessoa séria, uma pessoa que trabalha com assuntos sérios, claro que dependendo da área, né, de atuação, mas o jornalista, ele precisa ser levado a sério. E para ser levado a sério, você precisa transparecer seriedade. Então você precisa começar a se vestir mais formalmente, você precisa começar a transparecer a sua seriedade, o seu trabalho, para ser levado a sério, para que as pessoas confiem em você, se comuniquem com você. E em segundo lugar, porque a qualquer momento você pode precisar fazer um vídeo, fazer alguma matéria, gravar alguma coisa, e se você não estiver arrumado, pouco importa, você vai ter que dar o seu jeitinho. Eu várias vezes, né, no ambiente de trabalho, fui chamada de última hora: Carol, precisamos gravar tal conteúdo, e aí, do jeito que eu tava, eu tive que ir. Então eu aprendi a me cuidar mais, a estar sempre organizada, sempre pronta para esse tipo de situação que já aconteceu muitas vezes. E por uma questão de imagem também, né, o jornalista, ele precisa zelar pela imagem dele. E em 10º lugar, ser jornalista é ser profissional 24 horas por dia. E isso eu confesso que eu não aprendi, não foi nem na faculdade, foi em casa mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, os meus pais, qualquer coisa que viam no celular, alguma coisa que acontecia na cidade, alguma coisa que eles presenciaram, eles chegavam pra mim e falavam: Carol, isso dá uma matéria. Eu ouvi muito isso, eu escuto muito isso até hoje. Então, ele precisa estar atento para esse tipo de coisa, porque a informação, a notícia, o acontecimento, a reportagem, o fato, ele muitas vezes está ali do seu lado. O jornalista, ele precisa começar a olhar para situações de outro ponto de vista, sabe? Para ele começar a ter mais esse olhar minucioso de jornalista, de comunicador, para não deixar passar nenhuma informação que pode ser valiosa, pode resultar em uma grande matéria, em uma grande produção. Então, ser jornalista também é ser profissional 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe informações a respeito da área profissional do jornalismo e também algumas experiências que eu já tive ao longo da minha atuação nessa área da comunicação. Espero que tenham gostado e até a próxima!